né? O professor, doutor, chefe da escala do plantão, chefe do CEOG, professor da Unicid, Marcelo. O que mais? Isso, só, chega. Chega? Então tá bom. Pessoal, boa noite aí. Eu vou falar um pouquinho para você sobre lesões precursoras e quimoprofilaxia, mas a minha ideia é mais falar das lesões precursoras, se já tiveram aula com o patologista, é mais falar a parte de diagnóstico e tratamento. Então, só lembrar, lesão precursora do câncer de mama compreendem as entidades heterogêneas com padrões variáveis de apresentação, morfologia e comportamento clínico incerto, que podem vir a se tornar câncer de mama. Há lesões consideradas marcadores de risco, como a neoplasia lobular, mas que não possuem potencial de se transformar em câncer de mama. Então, lembrar lá que a hiperplasia lobular atípica ou neoplasia lobular, ela não tem característica evolutiva e sim marcador de risco, tá? Então, lembrar lá tipos de lesão precursora: atipia epitelial plana, hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ, carcinoma lobular in situ pleomórfico e o carcinoma lobular in situ teve momentos que foi chamado de neoplasia lobular. Isso de tempos em tempos muda, mas o que importa? Todas são lesões que têm aumento de risco relativo para câncer de mama. Então, a atipia epitelial plana de 1,5 a 2, hiperplasia ductal atípico 5 vezes, a lobular atípica 5 vezes, o lobular in situ 10 vezes e o pleomórfico é igual ao carcinoma in situ. Então, as lesões precursoras, no passado, antes da era pré-screening, né, antes da era do rastreamento mamográfico, era muito baixa a incidência dessas lesões, em torno de 4%. E hoje, a incidência dessas lesões variam de 10 a 25% na literatura, certo? Então, podem ser lesões intraductais proliferativas ou lesões lobulares. Então, a hiperplasia ductal usual, hiperplasia ductal atípica, atipia epitelial plana, carcinoma ductal in situ, e as lobulares, a hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ, clássico e pleomórfico. E hoje existe uma outra terminologia, que são as lesões de significado incerto, que são B3, e esse B3 não é o B3 da mamografia, e sim o B3 da patologia. São lesões histologicamente benignas, mas com um risco de malignidade. E dentre elas, as hiperplasias ductais, como eu falei, a neoplasia lobular, o carcinoma lobular in situ, a hiperplasia lobular atípica e a atipia epitelial plana. Outras lesões B3 são as lesões esclerosantes, as lesões radiais, as lesões fibroepiteliais, as lesões papilares e algumas outras, mas o risco de malignidade é bem baixo. Então, essas lesões têm um risco maior de bilateralidade, um risco relativo, como eu já tinha dito. Como que eu faço o diagnóstico? Obrigatoriamente, o diagnóstico dessas lesões é feito através de uma alteração mamográfica e, atualmente, através de biópsia de fragmento, COR ou lesão vácuo-assistida, a mamotomia. E, quando você não tem disponibilidade, você pode fazer uma exérese por agulhamento ou ROL. Entre fazer uma COR e uma mamotomia, o ideal dessas lesões é sempre mamotomia, uma vez que, se você conseguir tirar a lesão inteira numa mamotomia, você evita de ter que fazer um procedimento cirúrgico. Então, clinicamente, a atipia epitelial plana e a hiperplasia ductal atípica se demonstram como foco de microcalcificações, BIRADS 4. Já as alterações lobulares normalmente são achados incidentais. Elas podem aparecer como microdistorção arquitetural, assimetria, podem estar associadas a fibroadenoma. E o carcinoma lobular in situ pleomórfico, ele normalmente
é microcalcificação ou lesão palpável. O carcinoma lobular in situ pleomórfico é bem raro, é uma patologia mais rara. E aí, como que eu trato essas lesões? Eu vou sempre tratar do ponto de vista cirúrgico, ou eu posso ter uma conduta mais conservadora, observacional, ou até mesmo com um tratamento com quimioprevenção? Então, nesse guideline do Jornal Europeu de Cirurgia, ele é uma revisão sistemática com meta-análise a respeito das lesões B3. E ele mostra que o risco relativo dessas lesões podem variar de 12 a 20%. Então, se eu pegar a atipia epitelial plana, ela tem 11% de risco de malignidade. Já a hiperplasia ductal atípica, 28%. Aqui eu estou dizendo de risco de subestimação, tá? A hiperplasia lobular atípica, 12%. O carcinoma lobular in situ, comum, 22%. E aí, como que eu faço o tratamento? Então, vamos pensar na paciente que fez uma biópsia por agulha grossa, mamotomia ou core, e veio atipia epitelial plana. Nós vamos sempre pensar, tem lesão residual sim ou não? Então, na ausência de lesão residual, segmento. Na presença de lesão residual, eu vou ter que fazer um rol, um agulhamento, e nesses casos, se o tamanho da atipia epitelial plana for pequeno, você pode fazer uma VAI, que é uma exérese de lesão de vácuo assistida, que é uma mamotomia expandida, você tira mais tecido, tá? E lembrar, toda vez que eu tenho uma atipia epitelial plana, se eu fizer uma cirurgia, um rol ou agulhamento, eu não preciso avaliar as margens, eu não preciso ter margem livre, tá? E essa é uma lesão que não existe indicação de tratamento redutor de risco. Então, mais para frente a gente vai falar sobre quimioprevenção. Eu não preciso fazer nesse tipo de lesão terapias redutoras de risco. No caso, quimioprevenção, tá? Hiperplasia ductal atípica, mesmo princípio. Ausência de lesão residual, segmento. Presença de lesão residual, vou fazer rol. Da mesma forma, não preciso ter margem livre, tá certo? Desde que eu tire a lesão inteira, não preciso ter margem livre. Já nesse tipo de lesão, ela é uma lesão precursora e é uma lesão evolutiva. Essa eu tenho indicação de fazer um tratamento redutor de risco. E aí, no caso, vai entrar a quimioprevenção. Hiperplasia lobular atípica, carcinoma lobular in situ e o carcinoma lobular in situ pleomórfico. O carcinoma lobular in situ pleomórfico, com um achado incidental, ele sempre é tratado igual um carcinoma ductal in situ. Já a hiperplasia lobular atípica e o carcinoma lobular in situ, vamos pensar, achado incidental, sem necessidade de margem livre também, com indicação de terapia redutora de risco, certo? E aqui é o consenso que eu falei para vocês, pois eu posso passar para vocês terem esse consenso a respeito das lesões. E o que que esse consenso fala? Ele fala das indicações de cada uma das lesões para ver se eu posso fazer tratamento, acompanhamento ou se eu tenho que fazer exérese de maior quantidade. E aqui nesse consenso, se eu fizer o diagnóstico por uma COR ou se eu fizer o diagnóstico por uma motomia. Então, segmento, vácuo assistida ou segmento, no caso das por COR. E vocês vão ver que quando eu faço já o diagnóstico por mamotomia, a maior parte só follow-up e eu não tenho que operar. Então, resumindo, a atipia epitelial plana é uma lesão que ela pode ser coexistente com outras. Se o diagnóstico for por core ou biópsia, a retirada total não requer margem, tá certo? Então, se eu tiver lesão residual, eu tenho que tirar. Se eu não tiver lesão residual, eu não preciso tirar.
A hiperplasia ductal atípica, também na ausência de lesão residual e eu tiver ausência de focos adicionais, somente segmento. Se eu tiver lesão residual, agulhamento ou rol, também não preciso de margem. E nesses casos de hiperplasia ductal atípica, por ser uma lesão evolutiva, tem indicação de terapia redutora de risco, quimioprevenção. Na hiperplasia lobular atípica, biópsia por agulha com machado incidental, terapia redutora de risco. E nos casos de presença de lesão residual, também exérese cirúrgica sem margens e com indicação de terapia redutora de risco. Já no carcinoma lobular in situ pleomórfico, ele é de tratamento semelhante ao carcinoma ductal in situ. Então você vai fazer cirurgia com margem, vai fazer hormonioterapia naquelas pacientes que têm receptor hormonal positivo e a questão da rádio não é um consenso, mas o NCCN recomenda radioterapia nessas pacientes. Agora vamos falar um pouquinho de quimioprofilaxia. O que é quimioprevenção ou quimioprofilaxia? A quimioprevenção é definida como o uso sistêmico de agentes químicos naturais ou sintéticos para reverter ou suprimir a passagem de lesões pré-malignas para carcinomas invasores. E aí, o que eu tenho de medicação descrito na literatura como quimioprevenção? Tamoxifeno, haloxifeno e inibidores de aromatase, isso eu tenho nível 1 de evidência em literatura. Já todas as outras opções de quimioprevenção, fitoesteroides, análogo do GnRH, inibidores da COX, retinoides, estatinas, vitamina D, eu não tenho evidência e eu não estou não estou autorizado a você utilizar essas drogas como quimioprevenção, certo? Então vamos conversar um pouco sobre o uso do tamoxifeno como quimioprevenção. Eu tenho 4 estudos importantes que é interessante vocês saberem. O primeiro é o NSABP-P1, o estudo Italian, o IBIS-1 e o Royal Maddison. Os 4 estudos demonstraram benefício do tamoxifeno na quimioprevenção. Todos esses estudos compararam tamoxifeno versus placebo, tiveram faixas etárias variando de 30 a 70 anos e um segmento variando de 7 a 20 anos, e eles tinham como objetivo primário redução da incidência de câncer de mama. NSABP-P1, o que ele foi? Um estudo randomizado, tamoxifeno versus placebo, 13 mil mulheres, follow-up de 5 anos, incluiu mulheres maiores que 60 anos, incluiu mulheres entre 35 e 39 anos com um GALE maior que 1,66 e mulheres com carcinoma lobular in situ e hiperplasia ductal atípica. O que esse estudo mostrou? 49% de redução de carcinoma invasor, 50% de redução de um carcinoma in situ, sem benefício em pacientes mutadas para BRCA1 e o benefício para pacientes mutadas para BRCA2 é limitado. E quando eu vou estratificar essas pacientes, 49% de benefício em todas as mulheres, 56% de benefício nas pacientes com carcinoma lobular in situ e 86% de benefício nas pacientes com hiperplasia ductal atípica. Tá? Então, aí dependendo do tipo de lesão, o benefício é melhor. Então, se eu pegar uma paciente com hiperplasia ductal atípica, ela vai ter um benefício de 86% de redução de risco. Estudo IBIS-1, 7.200 mulheres, tamoxifeno versus placebo, follow-up de 16 anos, inclusão de pacientes com risco aumentado para câncer de mama, com história familiar ou pessoal. Então, o risco pessoal aí é um risco relativo maior que 1,66, ou lesões com hiperplasia ductal. Esse estudo não foi tão eficaz quanto o P1. Ele mostrou 29% de redução para câncer de mama invasor e
ele mostra um benefício, uma manutenção desse, desse, dessa prevenção por mais de 10 anos após o término do uso, com 5 anos. Tá? E aí, quando você estratifica os benefícios, ele mostrou benefício em quase todos os subgrupos. Estudo Italian também é um estudo com número grande de mulheres, 5.400 mulheres, tamoxifeno versus placebo, tem um follow-up de 11 anos, também da mesma forma que o outro estudo, ele mostrou, incluiu pacientes com risco aumentado para câncer, com história pessoal e risco pessoal, e mostrou 16% de carcinoma invasor, redução de risco, e o risco foi semelhante em pacientes oforectomizadas, tá? Então ele comparou as pacientes que não tinham ovário e esse benefício foi semelhante. E o estudo inglês, um estudo um pouco menor, 2.471 mulheres, tamoxifeno versus placebo, 13 anos de follow-up. Também pacientes com risco aumentado para câncer por história familiar ou risco pessoal por presença de lesões precursoras. O que ele mostrou? 22% de redução de risco para carcinoma ductal invasor, e o benefício foi maior em pacientes que o, o câncer apresentou-se como receptor hormonal positivo, 39%. E aí nós vamos falar de estudos pensando em baixa dose de tamoxifeno. Eu tenho o estudo HOT, que ele utilizou low dose, então ele utilizou 5 miligramas versus placebo, um N pequeno, 1.800 mulheres. Ele utilizou em pacientes em uso de terapia de reposição hormonal e ele mostrou 19% de redução com P não significante e aumento dos sintomas climatéricos. O que esse estudo fez? Ele pegou mulheres na pós-menopausa em reposição hormonal e deu para elas 5 miligramas de tamoxifeno. Essas pacientes teve uma redução baixa do risco de câncer de mama, porém aumento de sintomas climatéricos e um P não significante. E aí vem o estudo TAN-01, que é o que a gente chama de estudo Baby-TAN. É um estudo com 5.000 mulheres. Ele fez 5 miligramas versus placebo, 8 anos de follow-up, incluiu pacientes com hiperplasia ductal atípica e hiperplasia lobular atípica. E o que esse estudo mostrou? A manutenção da redução do risco na pós-menopausa, principalmente em mulheres com baixas taxas de estradiol. Então, se eu for pensar, o uso do tamoxifeno 5 anos como quimioprevenção, ele está mais indicado nas pacientes na pós-menopausa. Nas pacientes na pré-menopausa, a utilização dessa dose ela é controversa ainda. Haloxifeno. Temos 3 estudos, 2 estudos que não foram desenhados como quimioprevenção, que é o estudo CORE e o estudo RUT, e o estudo NSABP-P2, o estudo STAR, que esse sim foi desenhado como objetivo primário, câncer de mama, tá? Então, o que esses estudos mostraram? Que não houve diferença entre tamoxifeno e haloxifeno do ponto de vista de carcinoma ductal invasor, tá? O estudo CORE, esse estudo do CORE é o estudo com mais 4 anos, então é um estudo com 8 anos de follow-up, 5.000 mulheres. Ele comparou 60 com 120 versus placebo, pacientes na pós-menopausa com osteoporose, e ele viu no estudo MORE 59% de câncer de mama de redução, e no CORE 66%, e nas pacientes que tiveram câncer de mama receptor hormonal positivo, essa redução foi 66 versus 76. Aqui mostrando o benefício. Estudo RUT. O estudo RUT, ele foi um estudo com 10.000 mulheres, comparando haloxifeno versus placebo, follow-up de quase 6 anos. Ele incluiu pacientes na menopausa com risco cardiovascular com e Gale maior que 1,66 ou 40%. O que ele viu? Redução de risco de 44% para câncer de mama, 55% nas pacientes receptor hormonal positivo e 33% câncer de mama in situ. É aqui os benefícios do estudo. Já
O estudo NSABP-P2, o que que ele comparou? Raloxifeno, 60 miligramas, tamoxifeno, então é um estudo randomizado, quase 20 mil mulheres, 72 meses de segmento, inclusão também de pacientes com Gale maior que 1,66. E o que que ele viu? Que não houve risco, não houve diferença entre tamoxifeno versus raloxifeno para carcinoma ductal invasor. O raloxifeno teve menos eventos tromboembólicos e o tamoxifeno teve mais câncer de endométrio. Então, não tem uma diferença entre tamoxifeno e raloxifeno no carcinoma ductal invasor. Quanto aos inibidores de aromatase, três estudos, tá? Na verdade, são dois: o MAP3, que avaliou o uso de hexamestano, e o IBIS-2, aqui o IBIS-2 em duas publicações distintas, com um segmento maior. E o que que esses três estudos mostraram? Que os inibidores de aromatase, tanto o hexamestano quanto o anastrozol, têm redução de risco de câncer de mama, tá? Em populações selecionadas. O hexamestano reduz 65, o anastrozol 49, porém, eles têm muito mais efeitos colaterais do que o uso do tamoxifeno. E, a meu ver, hoje, o uso dos inibidores de aromatase como quimioprevenção ou não quimioprevenção em paciente com carcinoma ductal in situ, a utilização deve ser apenas em pacientes com contraindicação de tamoxifeno, visto que existe uma grande piora de efeitos colaterais. Então, o MAP3, 4.200 mulheres, comparou hexamestano versus placebo, 36 meses de follow-up. Quem foi incluído? Gale maior que 1,66, paciente com lesões precursoras e pacientes com carcinoma ductal in situ, tratamento e mastectomia. E ele viu uma redução de risco de até 65% de câncer de mama invasor. Quais subgrupos? 65 em todas as pacientes, 35 para carcinoma ductal in situ. IBIS-2 comparou 3.000 mulheres randomizadas, anastrozol 1 mg versus placebo, follow-up de 130 meses, então aqui eu estou considerando a segunda publicação do IBIS-2. Mulheres com Gale maior que 1,66, anastrozol reduz 49% de câncer e o benefício também continua após 5 anos do uso, da mesma forma que o tamoxifeno. Então, quando eu penso em quimioprevenção, não existe indicação de uso estendido. Usou os 5 anos, esse benefício continua. Tenho duas meta-análises, a meta-análise da Cochrane e a meta-análise que foi publicada no JAMA. A meta-análise do JAMA mostrou que o tamoxifeno tem redução de risco de 31% quando combinado todos os estudos, né? O NSABP-1, o IBIS, o Maderson e o Italian, 31% de redução de risco na análise deles. O raloxifeno, comparando os dois estudos, o CORE e o RUT, teve uma redução de risco de 56%. E os inibidores de aromatase, os dois estudos, redução de risco de 55%. Porém, essa meta-análise também, ela avalia os efeitos colaterais. E o que que viu? Que o tamoxifeno tem muito mais efeitos tromboembólicos comparado com raloxifeno, câncer de endométrio mais que o raloxifeno e catarata mais que o raloxifeno. E aí, o que que o NCCN fala a respeito de quimioprevenção? Então, na versão 2025, então, pacientes com predisposição genética conhecida ou risco genético, predisposição genética sugestiva e tenham uma expectativa de vida maior do que 20%, essas pacientes estão indicadas a é, indicação individual de terapias redutoras de risco, e aí entende-se por terapia redutora de risco terapia cirúrgica ou medicamentosa e a avaliação de se a expectativa de vida é maior do que 10%.
Pacientes que não têm risco familiar. Então, pacientes com hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica e expectativa de vida superior a 10 anos. Essas pacientes têm indicação forte de redução de risco e aconselhamento para melhora de estilo de vida. Então, olha aqui, o NCCN colocando como prevenção primária aconselhamento de melhora do estilo de vida. E o que que significa essa questão de pacientes com desejo de terapias redutoras de risco? Paciente rastreada, rastreamento normal, redutora de risco com agente químico, com tratamento medicamentoso. O que que o NCCN fala? Pré-menopausa, tamoxifeno, nível 1 de evidência. Pós-menopausa, tamoxifeno, nível 1 de evidência. Raloxifeno, inibidores de aromatase, nível 1 de evidência. E nas pacientes com screening alterado, elas vão seguir o guideline do screening através de tratamento sistêmico, cirúrgico. Algumas ponderações a respeito das terapias redutoras de risco. Tamoxifeno, a recomendação ainda na versão do NCCN 2025 é 20 miligramas por 5 anos e em pacientes selecionadas com baixa dose pode ser utilizado 5 miligramas por dia, 3 anos. No Brasil, nós não temos tamoxifeno de 5. E aí, a gente acabou dando uma adaptada para 10 miligramas dia sim, dia não, uma vez que a meia-vida do tamoxifeno permite essa colocação. Com relação a pacientes com mutação de BRCA1 e BRCA2, certo? Então, nessas pacientes, nós não temos estudos suficientes da autorização para utilizar o tamoxifeno como terapia redutora de risco, certo? Raloxifeno pode ser utilizado também a mesma história das pacientes com mutação de BRCA1 e BRCA2, e o uso do raloxifeno é mais em pacientes na pós-menopausa. E em relação aos inibidores de aromatase, a recomendação tanto do hexamestano como do anastrozol em pacientes com contraindicação de tamoxifeno por conta dos efeitos colaterais, e da mesma forma que o tamoxifeno e o raloxifeno, eles não estão indicados em pacientes com mutação de BRCA1 e BRCA2. Não temos evidência suficiente para esse uso. Quimioprevenção. Então, resumindo, uso de medicamentos com o objetivo de prevenção do câncer de mama é considerado uma prevenção primária. O que eu tenho de evidência? Pré-menopausa, Tamoxi, 20 miligramas durante 5 anos. Pós-menopausa, Tamoxi, 20 miligramas por 5 anos, ou 5 miligramas por 3 anos. Mas vamos pensar, naquelas pacientes que estão tomando tamoxifeno, 20 miligramas, e estão tolerando bem os efeitos colaterais, não tem por que eu reduzir, tá certo? O raloxifeno, 60 miligramas por 5 anos, e os inibidores de aromatase naquelas pacientes que têm contraindicações para tamoxifeno, ou que também têm efeitos colaterais ao tamoxifeno e não toleram. Mas lembrar, anastrozol na pós-menopausa vai piorar sintomas climatéricos, vai piorar ressecamento vaginal e vai piorar massa óssea, ela vai ter osteoporose. Pacientes com mutações patogênicas, BRCA1 e BRCA2. Eu não tenho evidência científica suficiente do uso de medicações nessas pacientes. E as indicações de quimioprevenção. Pacientes com risco relativo pelo GAIO maior que 1,66, nas pacientes com hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica e no carcinoma lobular in situ. Então, aqui uma pesquisa que eu estou fazendo a respeito do conhecimento dos mastologistas em relação a tratamento e quimioprofilaxia das lesões de alto risco do câncer de mama, tanto as hiperplasias atípicas e o carcinoma lobular in situ,
e o carcinoma ductal in situ. Então, quem quiser responder, dá uma lidinha no QR Code. É uma pesquisa que o meu grupo está fazendo. A gente quer entender o conhecimento dos médicos a respeito de quimioprevenção. E aí no QR Code eu tenho todos os artigos que eu citei aqui na minha aula. Quem quiser pegar também está lá disponível. E a aula também está disponível nesse QR Code. Obrigado aí, pessoal, pela paciência. Mas acho que a ideia aqui não é vocês entenderem o que é quimioprevenção, entenderem as indicações e a gente poder discutir um pouco agora a respeito. Doutor Odair, quer fazer algum comentário? Parabéns, Marcelo. Eu acho que está ultra atualizada a aula. Nós já tínhamos conhecimentos da maioria aí das coisas, mas agora você acrescentou mais alguma coisa em relação a essa quimioprevenção. E eu acho que é isso mesmo, não tem nada assim para contestar do que você falou É. aí. Eu acho que a tendência, o que é importante hoje, é entender de que nas pacientes com hiperplasia ductal atípico, com lesão residual, a gente pode evitar cirurgia fazendo uma ampliação da mamotomia, certo? Então, assim, cada vez mais a gente vai diminuir a cirurgia nessas pacientes, tá? Então, e essas pacientes vão ter que fazer quimioprevenção. O doutor Odair é muito conservador, né, em relação ao uso de tamoxifeno nessas pacientes, mas se a gente for pensar, exceto hábitos de vida, a única outra coisa que a gente tem em pacientes de alto risco é quimioprevenção, né? Então é a única prevenção primária que a gente teria para o câncer de mama aí. É, Marcelo, mas, por exemplo, que nós vamos usar qual o índice para classificar como alto risco? Só pelo aspecto histopatológico. Você citou os casos do Gale, mas a gente aqui no Brasil acho que não se aplica o índice de Gale, né? É, enquanto nós não tivermos uma ferramenta populacional individual de cada país ou de cada população, eu acho que o Gay, o Tyre-Cuzick são os que a gente vai acabar utilizando na prática clínica. Realmente, se for eu não faço quimioprevenção em paciente que não tenha lesão. Em paciente só Então, com eu não faço. certo. Paciente com lesão, as lesões precursoras eu faço. Tá. E no aspecto aí da mutação do BRCA2, você acha que o BRCA2, 80% tem receptor hormonal? Por que que não se enquadra em quimioprevenção? Porque eu não tenho um estudo que me mostrou evidência suficiente que autorize você a utilizar. BRCA1 está certo, é tudo triplo É, negativo, mas o BRCA2, teoricamente, você tem um teoricamente contingente. era para ter. É que falta o estudo, né? É a mesma coisa, o Baby Tan. Eles fizeram 5 versus placebo. Por que que não fizeram 5 versus 20? Para que botar o placebo na jogada? Será que realmente 20 é igual a 5? Olha, eu me lembro de estudos do Gebrim. Ele foi o cara que mais estudou tamoxifeno. Ele comprovou nas pacientes, ele fez um estudo na paciente que tinha um fibroadenoma, estudou o índice mitótico antes de operar as pacientes. Na periferia, né? Depois, deu 5 miligramas, deu 5 miligramas, deu 10 miligramas. Ele comprovou a redução do índice mitótico da mesma forma, 5, 10. Eu acho que provavelmente a dose baixa ela vai funcionar do mesmo jeito. E a É. gente minimiza esses efeitos aí de catarata, de trombose e tudo mais, né? Eu hoje tenho adotado isso. Eu entro com 5 nas É, pós-menopausa. Na pré eu não uso.
Você usa 20. Na pré eu uso 20. Que é o que o NCCN fala, né? Tá certo. Agora, o carcinoma ductal in situ é muito controverso, né? Esses estudos vão comprovar que talvez a gente não precise de paciente que operou, que é de grau nuclear baixo, talvez a gente não precise da hormonioterapia, né? No G1, G1, É, tudo, nem rádio, né? Lesão então. pequena. Mas agora no G2, G3, acho que não tem como não fazer. Acho que G2 também não é de alto risco, G2, o grau nuclear 2, né? Sem Acho cometer. que, hein? Sem comer. O problema todo dessa classificação foi o que eu discuti com o Ulisses lá. Eu não consigo entender um carcinoma cribiforme, que é um carcinoma daqueles que tem um aspecto, né, de menor gravidade. Os caras acham um foco de necrose e fala que é comedo necrose. Comedo necrose é aquele troço que você vê lá, aquela raiz de árvore pegando toda a lesão. Aquilo lá é comedo. Agora, você tem um foquinho de necrose, você chamar de comedo necrose. Comedo necrose é um troço muito extenso. Eu acho que os patologistas ainda pisam na bola aí para classificar com comedo, necrose, esses carcinomas, micopapilar, por exemplo. Grau nuclear 3 com comedo, eu já assusto nesse resultado aí. É, eu acho que devia acabar o G2, né? Exatamente, mas eu acho que assim, o grau nuclear 2 para mim, é um foquinho de necrose. Agora, chamar isso de comer de necrose tem que ser um negócio extenso. Você vê pela mamografia. Pô, essas microcalcificação que você vê isolada, isso aí, isolada, agrupada, mas sem aquela formação de uma raiz de planta, aquilo ali não é um comedo de jeito nenhum. A imagem não é compatível. É. Carlos, quer perguntar alguma coisa, falar, comentar? Oi, Marcelo. Eu queria só que você explicasse aí um pouco sobre o que que é essa classificação aí para os residentes B3. O B3 é uma classificação histopatológica das lesões de significado incerto, tá? Então, não é o B3 da mamografia, né? Não tem nada a ver. Uma lesão B4 na mamografia pode ser B3. B3 entram todas as lesões de significado incerto, como eu falei anteriormente. Entram as hiperplasias, entra o carcinoma lobular in situ e entre as lesões esclerosantes, entre os papilomas, até o fibroadenoma é uma lesão B3. É Entendi. isso. A cicatriz radiada também Cicatriz entra, radiada né? também. Tá. Bom, muito boa aula, valeu, obrigado mesmo. Foi bem legal a aula, bem atual. Eu queria fazer umas considerações. Pensando em carcinoma ductal in situ, tá? Assim, primeiro que a gente tem que pensar que para o câncer invasivo, a gente está tentando descalonar tudo, né? Então, às vezes, eu tenho a sensação de que a gente está tentando reduzir tudo para quem tem câncer e, de certa forma, aumentar, né, tratamentos e até cirurgia para quem não teve, né, o câncer, né? Mas, se você pensar em relação a todas essas terapias, né, que seria o tamoxifeno, o raloxifeno, o exemestano e o anastrozol, todas elas têm um índice de abandono alto, né, por conta dos efeitos colaterais. Se você tivesse que escolher, por exemplo, para uma paciente, sei lá, de 60 anos com carcinoma in situ, grau 2, aí, tumor de 1,5 centímetro, né? Você acha que seria melhor para a paciente fazer a radioterapia somente, ou, por exemplo, não fazer a rádio e usar essa terapia hormonal? Se É, tivesse que escolher. eu acho que são finalidades diferentes, Carlos. Quando eu estou fazendo quimioprevenção, eu estou prevenindo a mama contralateral.
Sim, sim. certo? Quando eu estou falando a radioterapia, a função é destruir os focos de lesão que a gente não identificou clinicamente. É o mesmo princípio de você. Por que que você faz rádio quando você faz uma cirurgia conservadora? Então vamos pegar lá atrás no passado. Uhum. Estudos que mostraram que a mastectomia é igual à cirurgia conservadora com rádio, é por quê? Nos estudos de mastectomia, você vê focos adicionais de câncer de mama em outros quadrantes que não foram diagnosticados na mamografia nem no ultrassom. Então, você está pensando em destruir essa célula. É isso. Então, Sim, eu não tem deixaria. estudo, tem estudos tentando, tipo assim, evitar radioterapia, por exemplo, em paciente com carcinoma ductal in situ, descalonar, né? Sim, mas Já aí esses estudos, você vai ter que avaliar G1 e tamanho de lesão. G1 e tamanho de lesão. É a mesma coisa que, provavelmente, a gente está conduzindo um trabalho que já está para ser publicado, uma corte de 1.000 mulheres. 1.000 mulheres que fizeram cirurgia para carcinoma in situ e fizeram sentinela, algumas esvaziamento, e nessas 1.000 mulheres deu um linfonodo comprometido. Um. Aí eu separei as pacientes que formalmente teriam indicação de fazer sentinela. Então, paciente que foi para masté, paciente que tumor maior que 2 centímetros, microcalcificação extensa, também zero linfonodo comprometido. Eu acho que linfonodo sentinela para carcinoma in situ, independente da lesão, não tem sentido você fazer. a gente está tentando tirar até de quem tem câncer, né? Então, eu acho que linfonodo sentinela em paciente que vai fazer até nas mastés, a não ser que aquele caso que você vê clinicamente, veio o carcinoma in situ, mas eu tenho um tumor de 3 centímetros, especulado, que aquilo lá, a chance de ser invasor é muito grande. Ou naquele monte de microcalcificação, que a chance de subestimação é muito grande. Mas naquela paciente que vai fazer uma masté, por opção, tem um foco lá de 3 bem pequenininho, não tem porquê de fazer sentinela, né? Com certeza. Eu acho O que Hackensen fez isso, né? Ele pegou carcinomas in situ que tinham dado comprometimento. E aí, quando ele reviu essas lâminas, todas elas tinham invasão ou microinvasão, né? é. E a outra coisa, em relação ao raloxifeno, por exemplo, eu tenho uma paciente que já tem osteoporose. Eu não poderia, ao invés de dar o tamoxifeno, já dar o raloxifeno, que você já trata, mata dois coelhos? Pode, ele mostrou igual. O problema é que a gente não lembra dele, né? Não, outra coisa. E é Foi na feito algum, pós-menopausa, né? sim, pós-menopausa. Foi feito algum estudo para tentar diminuir a dose do raloxifeno? Ele comparou 60 com 120 lá no estudo, né? E viu que 60 é melhor, é igual a 120. Tá, só tem Mas não, esses dois. não tem um estudo de 30, até mesmo porque não tem essa apresentação. Não, não tem. Tá ótimo. Bom, era isso que eu ia falar e eu acho que a gente ainda não adotou, né? Agora que a gente está fazendo mais mamotomia, eu acho que seria interessante ver a possibilidade de repente no FEME estar fazendo isso. Por exemplo, você falou aí para constatar que tirou toda a lesão. Como que você considera as calcificações, por exemplo, de 1 centímetro, 1,5, e aí você faz a mamotomia, vem uma hiperplasia ductal atípica? Controle mamográfico do clipe lá não tem que ter, não pode ter nada. Não pode ter nada, não tem essa de ter tirado 80%. Tem que Não, tirar mas, tudo. tem que tirar tudo. Tá, e vamos supor que na nova na mamografia pós ainda foi constatado um pequeno foco ali periférico. Você pode então pedir para É, refazer, refazer. como se fosse uma ampliação ali Isso. da Você pode região. fazer uma nova mamotomia ali.
para Tá, evitar de fazer o rol. Aí você vai avaliar qual a morbidade é menor, né? entendi. Tá ótimo. E o EV, quer doutor Daí? perguntar alguma coisa? Eu quero, doutor. Tá me ouvindo? Tô escutando. Só É não tô. sobre o Babytan ainda. Se eu tenho uma paciente na pré-menopausa que tem indicação de quimioprevenção, e daí eu só teria a opção do tamoxifeno. Se ela tem risco cardiovascular, tromboembólico, eu posso usar a dose reduzida de tamoxifeno, 5 miligramas? Ah, mas aí ela tem contraindicação, né? Daí nem a dose reduzida eu posso, mesmo sendo a única opção. Não, porque eu não tenho, ele não me mostrou que diminuindo a dose eu vou ter menos fenômeno tromboembólico, né? Entendi. Eu não E teria uma segunda. coragem. Daí, eu entendi, então não. E uma segunda dúvida que até o doutor Carlos perguntou também há pouco, só que ele EV, falou da. Pode falar. ah, aí, no caso, você faria o quê, Marcelo, para essa paciente na pré-menopausa com esse risco tromboembólico? É assim, ó, eu acho que quimioprevenção não é tratamento, certo? Uhum, Uhum, Se eu fosse pensar em utilizar inibidor de aromatase, eu ia ter que usar um análogo para usar o inibidor de aromatase. A qualidade de vida dessa mulher vai ficar péssima, concorda? uhum, sim, Então, aí nós vamos pesar hábitos de vida saudáveis, e se ela tiver muito, não tiver condição de fazer um segmento com segmento de alto risco, você pode oferecer mastectomia profilática. Lembrar uhum, que quando a paciente tem alto risco, você usa terapias redutoras de risco. Lá o NCCN ele fala terapias redutoras de risco. E quais são as terapias redutoras de risco que eu tenho hoje? Terapias farmacológicas e cirúrgicas. Dentro da terapia cirúrgica, qual que seria? A adenectomia, entendi. entendi. entendeu? Você Então ia fazer outra pergunta, EV. essa paciente É, sobre. contraindicação, Desculpa. indicação para uso de tamoxifeno porque teve um fenômeno tromboembólico, ou uma paciente com catarata precoce, e é pré-menopausa, aí você vai discutir com ela e deixar bem claro para ela, olha, seu risco é elevado dessa droga, eu não prescreveria tamox. Tamox não, nem tamox nem nada, né? Eu Tá, faria seguimento. entendi. E assim, você comentou que não há estudos que compare tamoxifeno 5 e 20. E também não há o que compare o tamoxifeno 5 com o restante das medicações de quimioprevenção, né? Haloxifeno, anastrozol. Daí você comentou que você tem hábito de prescrever a dose de 5 para pós-menopausa. E eu entendi que você faz isso pensando no risco cardiovascular, né? Eu entendi dessa forma. Nesse risco, sem pensar na parte de osteoporose, pensando nesse risco cardiovascular e tal, como o haloxifeno ele tem um benefício muito semelhante à dose padrão de tamoxifeno, não seria, no meu entendimento, melhor eu prescrever o haloxifeno nesse caso do que 5 miligramas de tamoxifeno? É que nós não temos o hábito de prescrever, né, o haloxifeno. Verdade. E a diferença não foi significante Japão. né? Eu não, Entendi. nas pacientes com alto risco cardiovascular, você pode usar o haloxifeno também, mas é, e é só na pós, né? Sim, Só na pós. então é possível também. Sim, pode. É mais caro também, né? O haloxifeno é mais caro, EV. Ah, tá. E não tem, se eu não me engano, você não tem no SUS para pegar. Entendi. Servidor, nós não temos halox. Tá bom, perfeito. Doutor Dair, Oi. a gente quase não usa halox, né? Não sei se é porque a gente Não, esquece, porque é, mas assim, ainda voltando ao Halox, parece que no final, aquele estudo STAR, na reavaliação final, ficou assim, que o Halox previne mais o câncer invasivo igual ao Tamox, mas em relação ao in situ, a proteção dele foi menor quando fizeram a reavaliação desse estudo STAR aí.
No início tinha dado a mesma coisa. Depois verificou que, em relação a in situ, a prevenção foi menor. O Tamoxi ganhou do raloxifeno no estudo STAR. Se eu não Sim, estiver tanto que eu enganado, só, tanto que eu só dei a ênfase no invasor, né? isso. Ele foi semelhante do ponto de vista de invasor. Então, para usar assim como quimioprevenção, pensando aí em termos de carcinoma in situ, a gente vai perder um pouco em relação, se comparar Tamoxi com Raloxi, né? Bom, eu sei assim que eu esqueço que existe esse remédio aí. Para mim, o Tamoxi está consagrado. Salvo essas contraindicações aí, que realmente essas pacientes mais idosas costumam ter efeitos tromboembólicos. Com Tamoxi, eu tive na época que a gente não tinha inibidor, vários pacientes velhinhos que vinham com TVP. Isso é um fato. Tamoxi inibe o fenômeno lá antitrombina 3 e aumenta bastante esse risco tromboembólico. Em relação a outros efeitos do Tamox, eu acho uma raridade. Eu lembro dois casos da paciente no servidor que tiveram retinopatia, não catarata, que é frequente, mas retinopatia pelo tamoxifeno. Pelo menos uns dois casos que eu lembro lá no servidor, em relação ao Tamox. Fora isso, eu acho que é bem tolerado, tem menos efeito nessas dores osteomusculares aí que os inibidores da aromatase, né? Mas você sabe uma coisa? Eu não sei se a minha, minha percepção. Eu não tenho o que todo mundo fala que taxa de desistência de uso de hormonioterapia, tanto para como quimioprevenção, como tratamento terapêutico, pelo menos na minha clínica privada e no servidor, eu não tenho o que a literatura fala que é 60% de abandono. Isso é verdade. A não ser que elas mentem pra gente. Mas eu não Não, vejo. realmente eu Tanto acho que não, que, não chega a esse nível. tanto que um dos estudos do meu grupo agora vai ser nisso. A gente vai fazer um estudo prospectivo com contagem de comprimido, então vai ter que contar comprimido aos pacientes para ver adesão e aderência de tratamento de terapia sistêmica, de endocrinoterapia, tanto adjuvância como quimioprevenção. Ô, Marcelo, tem uma coisa que eu já havia notado, assim, né? Eu trabalho em um local que os pacientes têm um nível socioeconômico muito melhor e têm um nível de... Elas conseguem buscar mais informações. Eu percebo que elas abandonam mais. Então, quando você pega paciente, às vezes, mais humilde, mais simples, elas aderem melhor ao tratamento. E essas que têm um nível de conhecimento maior, ou um nível Mas social hoje você maior, diz o tratamento é profilático. não, não. Tratamento mesmo. O paciente teve um carcinoma, aí troca, não aguenta o tamoxifeno, aí depois, quando entra, ela está sempre reclamando e depois ela abandona mesmo. Com câncer mesmo, não é nem o profilático. E- Profilático eu não tenho muitas pacientes usando, não, tá? São Você sabe o poucas. que eu acho, Carlos? Eu acho que é a forma como você explica para paciente ou oncologista. Na hora que você fala para ela, olha, se você não tomar o remédio, quando ela, principalmente a abordagem do efeito colateral, você quer suspender o remédio e o seu câncer voltar? Ou você prefere ficar com os efeitos colaterais? Todas quando ela vem falar, tá muito ruim, tá muito. Então, tem duas opções. Ou você não toma, que é esse é o principal efeito colateral. E se você não tomar, o seu câncer vai voltar. A hora que você fala que vai voltar, elas vão pensar duas vezes. É que lá fora, Marcelo, quem acaba passando o tamoxifeno para quem teve o câncer é o oncologista, né? Então, eu não sei qual que é a abordagem que ele acaba Eu só fazendo. encaminho para o onco quando ela vai fazer químio. Eu que prescrevo os tamoxifenos e os inibidores de aromatase das minhas pacientes do consultório. E lá no curso azul também, que sou eu também só mando para o oncologista na indicação de químio. O servidor também, né, Marcelo? Nós que prescrevemos hormonoterapia.
Eu acho que é muito como você explica a importância do tratamento. Sim. Eu tô com uma paciente lá no servidor que tem três, que eu tô tentando convencer ela a tratar. 3 meses. Passou hoje. Cada hora é uma desculpa. Para tratar o quê, O câncer. exatamente? Tratar o câncer. Ah, ela está com câncer. Não, ela tá com câncer. Aí veio uma suspeita de. Ela veio, fez a biópsia, aí não queria, aí fez o exame de estadiamento, veio uma lesão suspeita. Aí eu falei, eu vou pedir um PET. Ah, eu pago, se for para não operar e não fazer quimio, eu faço. Aí veio o PET veio com um linfonodo mediastinal de 1 centímetro. Eu falei, olha, desculpa, eu vou tratar você como upfront, químio, cirurgia e tratar normal, químio, cirurgia endócrina. Ah, doutor, mas eu não quero fazer químio, eu não posso começar a tratar só em setembro. Falei, como assim? Como assim? Aí eu falei, eu dei uma semana para ela não quer operar. Não quer operar e não quer fazer químio. Mas a endocrinoterapia com inibidor de ciclina ela aceita. Difícil, né? Difícil, aí não dá. Não dá. Pessoal, vamos sair porque Bom, daqui a é pouco isso a Maria aí. Lúcia começa a próxima aula aí. Obrigado, Tá bom. Marcelo. Boa noite, pessoal. Obrigada, doutor. Boa noite. Semana que vem temos a aula da Eveline.